Graça e paz. Para a honra e glória do Senhor, mais uma vez aqui, para deixar registrado uma palavra de exortação. E aqui é quase que um sítio, vocês vão ouvir barulho de galinha, barulho de cachorro. Tem uma pista logo ali, passa carro toda hora. É quase que um sítio, é um ambiente agradável. E é isso. Então, que o Senhor opere grandemente e todos que ouçam essa palavra venham render graças sobre graças. Isso já é uma oração. O Senhor dê discernimento e que nesses dias difíceis o Senhor venha operar ainda mais para que a palavra dele encontre morada, para que a palavra dele restaure, transforme, liberta, santifique. Que só o poder da palavra do Senhor, só a palavra do Senhor tem esse poder. Aleluia. Então seja a tua vontade, Pai, sobre nossas vidas. Nos conceda esse pão diário, discernimento, e que ele venha causar mudança para a glória do teu nome. Em nome de Yeshua. Amém. Então, vou ler aqui, pessoal, se vocês quiserem acompanhar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19 ao 23, que diz: Não apague o espírito, não trate com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. Aleluia. Essa palavra ela é de exortação porque ela fala diretamente com o cristão, com a pessoa, né? Com aquele que é exortado, com aquele que é justificado. Fala com todos, mas ela toca profundo, né? Na questão do corpo, da alma e do espírito, qual somos formados. E o mesmo cuidado que nós temos com o corpo, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, alguns nem tanto, né? É importante cuidar da saúde, é importante ter uma boa alimentação. Até nesse momento de pandemia, isso ficou muito evidente, né? Pessoas que se recuperaram graças ao Senhor também tiveram resistência, né? Uma resistência física. Ninguém está imune, né? A ser contaminado. Precisa todos os cuidados, é claro. Mas caso seja contagiado, né? Tem pessoas que têm uma resistência, uma imunidade, né? Maior. Então todos sabem que é preciso cuidar do corpo, é preciso cuidar da saúde, não com vaidade, né? Mas com a mentalidade de que assim como um veículo precisa estar em bom estado para funcionar, assim é o nosso corpo. Precisamos estar bem, né? Para ter vida, poder estar se movimentando. Mas o mesmo cuidado que temos para estarmos bem fisicamente, precisa se ter com a alma e com o espírito. E a palavra aqui, ela diz, não apague o espírito. Como que esse espírito é apagado? Né? Como que ele é apagado? Quando o olho, o ouvido, não é direcionado de acordo com a palavra do Senhor. Quando o foco não é a palavra do Senhor. O Senhor tem várias maneiras de ministrar a palavra dele. Não necessariamente as pessoas precisam estar com a Bíblia na mão, sempre lendo. Quem assim o faz, sabe da importância da Bíblia. E é a direção certa, é a orientação certa, é o alimento sólido, necessário, mais importante.
Mas o Senhor tem várias formas de ministrar a palavra dele para pessoas. E quando a pessoa é temente, ela ouve, ela crê, ela é exortada, ela põe em prática e é direcionada pelo Espírito, ou seja, não apaga o Espírito. Mas existem os zombadores, existem os escarnecedores, assim como diz a própria palavra do Senhor. Essas pessoas, com essas atitudes arrogantes, com atitudes que não convêm a elas, porque faz mal, embora não percebam, acabam que apagando o Espírito, né? Isso é um erro, é o pior dos erros. E não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Quando recebemos uma profecia, isso tornou-se muito comum, né? As pessoas querem ouvir bênção, receber bênçãos e acaba que recebendo profecias, porque são profecias de bênçãos, né? Mas tem que ver se está de acordo. Só um instantinho, gente. Pronto, voltei. Tem que ver se está, como estava falando, né? Tem que ver se está de acordo com o que diz a palavra do Senhor. Se a profecia ela tem base na palavra do Senhor, amém, aleluia, né? Mas se não tem, não é coisa boa, né? Então, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. E vejam que essa preservação, esse cuidado é importantíssimo, né? Mas com uma mente que discerne todas as coisas, né? Porque o próprio Deus da paz, Ele é que santifica, né? O próprio Deus da paz é que santifica. Então, outras santificações propriamente pessoais da própria pessoa, nem sempre obtém resultados, né? A santificação, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra, como diz João 17:17. Então é o próprio Deus que opera essa santificação inteira nos seus, né? Vamos dizer assim, em todo aquele que o ama, todo aquele que ama o seu próximo, todo aquele que ama a justiça, a verdade. Essa santificação ela é operada e pelo ouvir da palavra ela se torna, né, inteiramente, né? Então, que o cuidado com o corpo não seja só com o corpo, né? O corpo ele se desfalece, chega um tempo que ninguém é imortal, mas a alma ela vive para sempre. Precisamos nos preocupar com o destino da nossa alma. Precisamos nos preocupar em não apagar o nosso espírito, que é o que nos dá visão, orientação, direção, né? É o que nos acompanha na vida, numa vida repleta de paz, repleta de justiça, de verdade, de orientações seguras, vinda do Pai. Com o espírito apagado, é como se fôssemos mortos-vivos na terra. E não precisamos chegar a uma idade avançada para compreender isso. E agora eu vou complementar essa passagem com Eclesiastes 12. Vou ler alguns versículos, não vou ler tudo, mas aconselho que leiam, é muito importante. Diz assim, ó, Eclesiastes 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximam os anos que você dirá: não tenho satisfação neles, antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado.
quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Aqui está falando do ser humano, né? É uma exortação que diz: lembra-te do seu Criador nos dias da sua juventude. Por quê? Porque quando somos jovens, às vezes a nossa caminhada é um pouco acelerada, voltada só para o corpo, só para as necessidades físicas, e nem sempre para o Senhor, para o nosso Criador, para a sua palavra. E o aconselho aqui é que corramos, né? Em outras palavras, que corramos, tendo essa consciência apressadamente para o Senhor. Porque o destino da alma, o destino de todos, né? Da alma de todos, é o julgamento, é o encontro com Ele, né? Então deveríamos sim nos preocupar com esses dias. E aí a palavra segue falando de uma forma figurativa, mas está falando de todos os... do ser humano, né? Dos nossos membros, dos nossos 5 sentidos, melhor dizendo. Dos nossos 5 sentidos, da audição, que fica mais fraca quando chega a velhice. Os moedores são os dentes, né? Que passam a ser poucos. A visão se torna embaçada, não enxerga direito. E não precisa ser idoso, né? A partir dos 40 a gente já passa a enxergar de forma melhor, distante, né? Então, a palavra do Senhor, ela é poderosa. Esse é o intuito, né, dessa mensagem aqui. A palavra do Senhor, ela exorta, ela explica, ela é ciência, ela é biologia, ela é tudo compreendida. E um dia as janelas se fecham, né, os olhos, e aí pronto, aí é a alma e o Criador. Vamos nos preocupar mais com esse encontro. Vamos nos preocupar mais em ter tempo para meditar na palavra do Senhor. Ele nos dá tempo, Ele é maravilhoso, Ele não se, como dizem em Ezequiel 8, se não me engano, Ele não se agrada com a morte do ímpio, antes que se converta e viva. Conversão é mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de pensamentos, né? É um outro segmento mais voltado pela orientação do Espírito, que se não apagado, temos um guia perfeito, maravilhoso, que é o próprio Salvador, né? Agora, se andarmos e vivermos anos após ano, apagando o Espírito, não tendo o desejo de alimentar a nossa alma, vivemos, mas vivemos como mortos-vivos. Essa é a conclusão. Então, que essa palavra, vocês meditem em Eclesiastes 12, né? E o conselho aqui do Pai, Pai amoroso, cheio de misericórdia e bondade, que enviou o Filho dele para todo que crê, para que tenhamos uma direção, para que tenhamos a oportunidade, a grande oportunidade de estar com Ele, né? Enquanto vida e depois. E a alma encontra o Pai sem culpa, sem lamentar. Pois diz Daniel 12, naquele dia, nos últimos tempos, os que dormiram em Cristo acordarão primeiro para a vida eterna. E depois os que morreram, né, para o desprezo eterno. Essa palavra, ela é muito forte. E o verdadeiro sentido da vida é viver com uma mente espiritual, discernindo todas as coisas, viver com a mente de Cristo, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, discernindo todas as coisas. O sentido da vida
Não é só viver, comer, beber, dormir, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, adquirir, não. O sentido da vida é viver com o Pai presente na nossa vida todo o tempo. O sentido da vida é discernir a palavra do Senhor e aí passar a enxergá-lo em tudo, porque Ele está em tudo. Ele opera em tudo e em todos. O que há é uma rejeição por apagar o Espírito, mas Ele é incansável. Ele age de forma extraordinária. Ele não se cansa. Está com o braço estendido, gente. Isso é extraordinário. O Senhor está com o braço estendido, como um Pai amoroso, que não rejeita. Pelo contrário, Ele está sempre à espera que a gente tome o rumo certo, a direção certa, para viver, discernindo todas as coisas, amando-o sobre tudo e todas as coisas, e amar ao próximo, né? E colocar em prática todos os dias aquilo que o Espírito não apagado nos orienta. Então que a palavra do Senhor frutifique em nossos corações. Que a paz do Senhor Yeshua esteja com todos vocês. Vou parar aqui para o vídeo não ficar longo, né? Mas que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Até a próxima. Obrigada por assistir até aqui.